Bom, vou falar o nome desse senhor logo de cara no vídeo, porque com certeza eu vou me esquecer desse nome ao longo dos próximos minutos. Eu vou colocar uma foto dele na tela e falar de forma breve o histórico dele. Esse que você está vendo agora é o senhor Alejandro Domingues. Ele é o presidente da Conmebol, ele tem 53 anos e é paraguaio. Essa informação dele ser paraguaio é importante porque recentemente os jogadores do Palmeiras foram vítimas de mais um ato racista a partir da torcida do Cerro Porteño do Paraguai, e a Conmebol está no Paraguai. Isso é importante também deixar bem claro. Então, não que exista um problema diplomático, eu acho que existe sim um problema de falta de caráter e de normalização de algo que nós brasileiros estamos minimamente avançados no entendimento do quanto isso é errado contra as pessoas pretas, ou em relação às pessoas pretas, que fica mais adequado. Esse senhor, Alejandro Domingues, durante o evento de sorteio dos grupos da Libertadores 2025, da fase de grupos, que por sinal Boca Juniors e Corinthians não foram classificados, e eu já gravei vídeo sobre isso também, esse senhor, no palco, ele faz aquele discurso hipócrita de não, vamos fazer uma ação conjunta com representantes legais de todos os países envolvidos na Libertadores para estabelecer ações conjuntas de combate ao racismo. Nós não apoiamos o racismo, nós somos contra o racismo, temos que punir o racismo porque o racismo é errado, blá, 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 blá. Aí, nos corredores, saindo do evento, em uma entrevista para os jornalistas que estavam ali na grade, aquela imprensa da grade, que a gente bem sabe muito bem o que é capaz de fazer. Quando perguntado se ele imaginava uma Libertadores sem os times brasileiros, e é importante que fique claro que essa pergunta só aconteceu porque a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que é uma pessoa que particularmente eu não tenho nada contra, mas às vezes fala alguns absurdos. Mas dessa vez eu apoio o absurdo dela. Ela falou sobre a possibilidade de, como retaliação, sugerir a retirada dos times brasileiros da Libertadores. E eu acho que talvez isso seria não digo a solução do problema, mas seria um sinal claro de que o Brasil não iria mais tolerar esse tipo de postura e atitude por parte de jogadores, ou de imprensa, ou de atletas, porque se a gente fizer as contas, a Libertadores só vale a pena porque tem times brasileiros. Então, quando perguntado se ele imaginava que a Libertadores poderia ficar sem os times do Brasil, o senhor Alejandro Domingues, com uma risadinha debochada, solta essa pérola. Seria a mesma coisa do Tarzan ficar sem a Chita. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Então tá, senhor Alejandro, Tarzan que fique órfão. Sincero e honestamente, tô de saco cheio desse Tarzan que entende que pessoa preta é sinônimo de sub-raça, ou, neste caso em específico, de não raça humana. Porque esse lance de você comparar a pessoa preta com macaco é apenas para reforçar a ideia de que a pessoa preta é inferior. É especificamente para isso. Então, deu, né? Deu. A Conmebol é uma entidade abjeta. Há muito tempo que a Conmebol se vende para determinados esquemas, não coloca times de arbitragem que são eficientes dentro de campo. Até mesmo o VAR da Conmebol é questionável. E o mais importante dentro desse contexto aplicado, as punições que a Conmebol aplica para as equipes onde torcedores e jogadores cometem atos de racismo são punições risíveis. É nível piada de Zorra Total. Não faz o menor sentido. Seria melhor não ter punição, porque é tão débil, é tão fraco que a gente passa vergonha alheia. Agora,
O que incomoda nessa história toda é a hipocrisia de discurso. E é uma hipocrisia que, inclusive, a imprensa brasileira, os torcedores, todos nós já detectamos que a Conmebol tem. Não só a Conmebol tem essa hipocrisia. O UEFA e FIFA fazem exatamente a mesma coisa. Colocam lá o Say No to Racism nas placas de publicidade em campo, mas punições adequadas exemplares. Quando o Vinícius Júnior é alvo de racismo em praticamente toda a Europa, nada acontece feijoada. Então, o que a gente pode fazer? Como eu disse antes, eu meio que concordo com a tia Leila nesse caso. Se os times brasileiros saírem da Libertadores agora, essa competição perde valor de mercado, é esvaziada e perde um grande atrativo, que é o melhor futebol do continente, porque gostem argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, colombianos, peruanos, bolivianos, me esqueci de alguém, mas tudo bem. Goste o restante da América Latina ou não, o Brasil domina essa porra chamada Libertadores desde 2018 e 2019. E contando, e ganhando títulos ano após ano, com diferentes times vencendo a competição, com performances impressionantes e dominantes. E não há muito que os outros países podem fazer, porque apesar de toda a crise econômica que nós estamos passando, apesar da inflação, apesar da desvalorização do real, e mesmo que alguns analistas econômicos coloquem o Chile como o principal mercado do continente, ou o país mais promissor nos aspectos econômicos, o dinheiro do futebol está rolando no Brasil. E mesmo que não seja tanto dinheiro assim, a gente sabe muito bem que o Brasil é um mercado que serve de trampolim para o principal mercado do futebol mundial, que é a Europa. Então, é crível pensar que um jogador jovem da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, da Colômbia, do Paraguai, de qualquer país da América do Sul, é crível que esse jovem jogador venha jogar no Brasil, aceitando melhores condições de trabalho, um salário consideravelmente maior do que ele ganharia nos demais centros da América do Sul, e depois de 2 ou 3 anos que ele se torna uma revelação, ele se torna um jogador apto para tentar uma vaga na Europa e tentar construir a carreira que vai dar a visibilidade e prestígio e também a estabilidade financeira, que no final das contas é o que está todo mundo procurando dentro do futebol. A Conmebol não se dá conta de que o Brasil manda no futebol do continente há quase uma década. É bizarro ver como existe uma disparidade muito grande entre os times nacionais e as equipes estrangeiras. E os melhores jogadores do continente estão no Brasil. Então, se a gente, nós, Brasil, se os times brasileiros decidissem sair da Libertadores, porque a Conmebol é uma entidade racista, a Libertadores é uma entidade racista, e porque não tolera mais esse tipo de manifesto porque a sociedade brasileira evoluiu, seria a resposta perfeita. Mas tudo o que eu falei nos últimos 30 segundos é uma realidade utópica. Boa parte do povo brasileiro, e eu não vou dizer todo mundo porque 54% dos brasileiros são pretos ou pardos, mas boa parte da sociedade brasileira é racista, misógina, xenofóbica, machista, preconceituosa sobre várias espécies. O brasileiro só é solidário no câncer. E no final das contas, o Palmeiras, que nesse momento está reclamando sobre atos racistas, sobre o racismo que seus jogadores estão sofrendo, o próprio Palmeiras, quando o São Paulo era vítima de ataques homofóbicos, quando o Corinthians era vítima de ataques que promoviam a redução ou o rebaixamento de desigualdade social. Onde estava o Palmeiras quando isso aconteceu? Eu acho ótimo que o Palmeiras esteja criando uma cultura antirracista, ainda mais sendo um time que tem nas suas raízes e bases a colônia e a comunidade italiana. Eu acho ótimo que isso esteja acontecendo no Palmeiras. Mas eu vejo que também é um manifesto meio conveniente por conta das circunstâncias.
Não existe uma unidade ou consenso no futebol brasileiro de combater o racismo saindo da Libertadores. Porque, no final das contas, a Libertadores é um campeonato que paga uma grana violenta e os clubes brasileiros estão pensando nessa premiação alta, na projeção internacional, na possibilidade de jogar o Super Mundial de Clubes que acontece esse ano, na possibilidade de jogar o Intercontinental, se é que ele ainda vai existir nos próximos anos. No final das contas, os clubes brasileiros vão pensar a partir do bambolê metafórico que existe em torno do próprio umbigo dos seus dirigentes. Vão pensar de acordo com seus próprios interesses, como sempre pensaram. Então, talvez o Palmeiras seja uma voz solitária nessa solução que seria mais enfática, apesar de não ser um time que está sozinho na luta contra o racismo. Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se manifestaram contra o racismo, o que eu acho ótimo, apesar de que eu, como pessoa preta, sempre vou esperar ações mais incisivas dos clubes, dos seus dirigentes, da Confederação Brasileira de Futebol, representada pelo nefasto Edinaldo Rodrigues, e também das, como que eu vou dizer, das autoridades competentes que deveriam fazer algo a respeito desse desrespeito ao futebol brasileiro, desse desrespeito aos atletas pretos no Brasil, desse desrespeito ao povo preto brasileiro. Pode dizer que esse discurso é woke, que esse discurso é panfletário, que esse discurso é mimimi. Eu não estou nem aí essa altura do campeonato. Fato é que seria lindo se o Brasil saísse da Libertadores. Seria lindo se os jogadores brasileiros começassem a fazer como, durante um bom tempo, a Inglaterra fez, que é o símbolo de punho cerrado no ar, ou se ajoelhar para combater o racismo. Seria lindo se realmente começasse, a partir do que aconteceu com os jogadores do Palmeiras, a construção de uma cultura antirracista no país que tem a maior dívida histórica com o povo preto, porque foi o país que mais teve pessoas escravizadas da África para outro continente. Foi o último a abolir os escravos negros e tem essa dívida de 350 anos com hoje o povo que domina em quantitativo e até mesmo no cultural e no qualitativo, porque o Brasil não seria porra nenhuma se não fosse o samba, que tem influência afro-brasileira, e o futebol, onde os melhores jogadores são jogadores negros. Sei que eu estou sendo utópico nessa minha dissertação, mas pelo menos fica o ponto de reflexão. Talvez o Palmeiras seja uma voz solitária nessa iniciativa de sair da Libertadores, porque falta aquele lance da consciência. Lembra do Dia da Consciência Negra? Que é uma grande bobagem, que agora é feriado, e precisa ter o Dia da Consciência Negra para que as pessoas brancas se lembrem do que é ter consciência com o diferente, do que é ter consciência sobre essa dívida histórica. Então, está na hora de se despertar para uma consciência onde nós brasileiros pretos, merecemos respeito porque nós somos a maioria, nós somos quem representa as maiores identidades culturais desse país, nós somos quem representa aquele que por 5 vezes foi o melhor futebol do mundo.